Olá pessoal do Voando, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 15. Nós vamos usar a apostila, volume 3, página 8 e 9. Nós vamos falar sobre operações com monômios e polinômios. Então, vocês estão voltando das férias, né, das supostas férias de uma semana, tá certo? E aí a gente vai então começar com esse assunto. Deixa eu apresentar minha tela para vocês aqui. Então, vamos lá. Adição e subtração de polinômios. Então, a gente vai aprender as operações com monômios e polinômios. Tá? Monômio, um termo, polinômio, mais de um termo. Ok? Aí nós vamos ter a especificação, né, de monômios, binômios, trinômios. Tá? Então, vocês vão acompanhar para que a gente possa chegar a essas deduções aí, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós temos uma adição ou uma subtração de monômios ou polinômios, tá certo? Nós precisamos adicionar ou subtrair partes numéricas, o coeficiente numérico da parte literal igual, ou seja, dos monômios e polinômios semelhantes. Tá certo? Que nós já vimos isso dentro de sala, não é isso? Nós já conversamos a respeito disso, tá? E aí nós temos que adicionar ou subtrair, conforme a necessidade, né, da situação, tá? Os coeficientes numéricos dos termos semelhantes. Termos semelhantes, então, mais uma vez, é aqueles que possuem parte literal igual, tá? Então, vamos acompanhar esse exemplo que está na apostila de vocês aí, na página 8. Na sala de jantar da casa de Pedro, há duas mesas, uma de jantar à esquerda e uma de centro à direita. Então, nós estamos vendo que a de jantar ela é retangular e a do centro de mesa, né, de centro, ela é no formato de pentágono, tá certo? Ela possui 5 lados. Pedro vai comprar uma fita para colocar em volta do tampo de cada uma das mesas. Ele sabe que a largura da mesa de jantar é x e é igual à metade do comprimento da mesma mesa. Então, a largura é x e é igual à metade do comprimento da mesma mesa. Então, quer dizer que o comprimento vai ser o quê? Vai ser 2x, não é isso? Se a largura é x e é a metade do comprimento, quer dizer que eu tenho 1x na largura, eu vou ter 2x no comprimento. Tá? Sabe também que a mesa de centro tem o formato de um pentágono regular. O que é um pentágono regular? Aquele que possui todos os lados com a mesma medida, cuja medida dos lados é 20 centímetros menor do que a medida da largura da mesa de jantar. Então, se a largura da mesa de jantar é x, o tamanho da mesa de cada lado da mesa de centro vai ser x menos 20, porque é o valor da largura de x, certo? 20 centímetros menor, então menos 20. Então vai ser x menos 20 em todos os lados, em 5 lados dessa mesa, certo? Aí ele vem com a pergunta: qual é a expressão que representa a quantidade de fita em centímetros que Pedro precisará comprar? Então ele tem que juntar o polinômio, né, que vai resultar do perímetro da mesa retangular com o polinômio que vai resultar do perímetro da mesa pentagonal, tá bom? Então vamos lá. Com as informações do texto temos mesa de jantar. Como a largura da mesa de jantar x centímetros é igual a metade do seu comprimento, o comprimento dessa mesa é 2x, como eu havia falado.
Centro de mesa. A medida dos lados da mesa de centro é 20 centímetros menor do que a medida da largura da mesa de jantar, que é x. Então, a medida do lado da mesa de centro é igual a x menos 20, como eu já havia falado para vocês. Agora, calculamos o perímetro de cada uma das mesas, né? A soma de todos os lados. E, em seguida, somamos os resultados obtidos. A expressão obtida representa a quantidade de fita em centímetros que Pedro precisará comprar. Vamos lá. A mesa de jantar. Então, eu tenho duas larguras, então x mais x. E eu tenho dois comprimentos, né? Lados opostos paralelos. 2x mais 2x. Logo, o perímetro da mesa de jantar é 6x. Por quê? Porque na adição, eu vou somar os coeficientes numéricos de parte literal semelhante, tá? De monômios semelhantes. Então, eu tenho x, x, x e x. Os quatro têm x. Agora, os azuis, o coeficiente numérico não aparece, mas é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6x. Então, quer dizer que o perímetro da mesa de jantar é 6x, tá certo? E da mesa de centro, tem que somar x menos 20 5 vezes. Olha lá, x menos 20 mais x menos 20, mais x menos 20, mais x menos 20, x menos 20. E daí, como que eu vou fazer isso aqui? Tá certo? Quando nós fazemos isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar a parêntese. E nós eliminamos o parêntese através de jogo de sinais. Certo? Mas, como tudo é adição, tá certo? Sinais contrários continuam sendo negativos, sinais iguais continuam sendo positivos, tá certo? E nós podemos juntar toda a parte que tem parte literal e vamos juntar os seus coeficientes numéricos. Então, eu tenho x, 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 x. Se eu somar 1x mais 1x, 2x mais outro x, 3, 4, vou ter 5x. Agora, devo 20 em cada parcela. Devo 20, devo 20, devo 40, devo 60, devo 80, devo 100. Então, quer dizer que o perímetro da mesa de centro é 5x menos 100 centímetros. Agora, a ideia é quanto de fita precisa comprar para as duas mesas? Então, eu tenho que juntar. Olha lá, o 6x da mesa retangular com o 5x menos 100 da mesa pentagonal. Então, nós temos 6x mais 5x menos 100, tá certo? Eu vou juntar o quê? O coeficiente numérico da parte literal igual, tá certo? Ou seja, dos monômios semelhantes, tá? Então, eu vou juntar o 6 com o 5. 6 mais 5 dá 11x. O menos 100 é chamado de termo independente, porque ele não tem letra, tá certo? Então, ele fica sozinho, ok? Então, quer dizer que o perímetro, né? O polinômio que representa a soma da quantidade de fitas que será preciso para contornar as duas mesas é 11x menos 100, tá certo? Isso é chamado de polinômio. Agora, para a gente saber o valor numérico, quer dizer que o exercício tinha que me dar um valor de x, tá certo? Mas, como ele não me deu um valor de x, não tem como eu saber agora um valor numérico pronto e acabado. Tudo bem? Então, fica em 11x menos 100. Tá? Agora analise a situação a seguir para compreender como realizamos uma subtração entre polinômios. Paulo e Fabiana realizaram uma pesquisa de preços de televisores nas lojas 1 e 2. As duas lojas oferecem um mesmo preço à vista de X reais por um mesmo tipo de televisor. Então, olha, as duas lojas oferecem um mesmo preço à vista de X reais por um mesmo tipo de televisor. Porém, na compra a prazo, os preços para cada loja são diferentes. Então, se for comprar à vista, tanto faz na loja 1, na loja 2, é o mesmo preço. A prazo, não. Então, vamos ver na página 9. Então, na página 9, nós temos loja 1, entrada de 50% de X, mais duas prestações mensais de Y reais. Na loja 2, entrada de 20% de X, mais 4 prestações mensais de Y reais.
Qual é a expressão que representa a diferença entre os preços a prazo nas lojas 1 e 2? Qual a expressão que representa a diferença? Então, falou a palavrinha diferença, é uma conta de subtração. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Na loja 1, 50% é igual ao número decimal, 0,50. Temos que o preço a prazo na loja 1 é igual a 0,50 de x mais 2y, que é duas prestações de y, tá certo? Do valor y. Na loja 2, como tem 20% de entrada, nós temos 0,20 de x mais 4 prestações no valor de y, ok? Então, agora nós temos que fazer a diferença da loja 1 para a loja 2, certo? A diferença. Então, a diferença, vocês vão observar nessa linha de baixo aqui, que ela fala o seguinte, ó. A diferença entre os preços nas lojas 1 e 2 é, portanto, 0,50x mais 2y da loja 1, menos, que é a diferença, 0,20x mais 4y da loja 2. Observem que foi preciso colocar o valor da loja 2 entre parênteses. Porque se eu deixo sem parêntese, eu estou subtraindo apenas o 0,20x. Eu não estou subtraindo as 4 parcelas y. Tá certo? Então, quando acontece a subtração de um polinômio para outro polinômio, o primeiro não precisa de parêntese, mas o segundo precisa. Tá certo? Precisa envolver todo ele em parêntese, porque daí eu vou trabalhar com o jogo de sinal. Tá certo? Então, olha, aqui a apostila resolveu de modo simplificado, né? Mas assim, ó, 0,50x mais 2y menos. Esse menos tem que fazer o jogo de sinal com todos que estão dentro do parêntese para eliminar o parêntese. Então fica menos com mais vai dar menos 0,20x. Se vocês quiserem ir anotando aí do ladinho, para facilitar. Então, ó, menos com mais fica menos 0,20x. Menos com mais fica menos 4y. Então, vai ficar uma nova expressão, sem parêntese, assim. 0,50x mais 2y menos 0,20x menos 4y. Aí nós vamos fazer o quê? A junção dos termos semelhantes, tá certo? Então, olha, na subtração nós fazemos o jogo de sinal para eliminar o parêntese e depois a ideia é juntar tudo de novo, é como se fosse uma adição, tá certo? Só que tudo que é positivo é o que eu tenho, tudo que é negativo é o que eu devo. Então fica 0,50x não tem sinal, é positivo. Vou juntar com menos 0,20x. Então, 0,50 menos 0,20 vai dar quanto? Ó, tenho 50 centavos e devo 20 centavos. Vou ficar com 0,30x, tá? Parte literal igual. Então, eu junto os monômios semelhantes. Agora, tenho 2y, tá? Que é positivo, e devo 4y, que ficou do jogo de sinal. Então, mais 2y menos 4y vai ficar menos 2y, tá certo? Agora, basta o exercício passar para mim o valor de x e de y para que eu saiba qual é a diferença de preço entre eles, tá bom? Mas ali eu acabei com um polinômio, tá certo? 0,30x menos 2y. Então, vamos acompanhar a apostila novamente. Na situação anterior, efetuamos uma subtração de polinômios. No exemplo das mesas, realizamos uma adição entre os 5x menos 100 e 6x. Dizemos que o polinômio 11x menos 100 é a forma reduzida do polinômio. Então, quando nós acabamos a operação, né, nós diminuímos a quantidade de termos que possui, tá certo? Uma adição, uma subtração, nós estamos chegando à forma reduzida do polinômio, tá? Então, a forma reduzida do polinômio é eu fazer as operações de adição e subtração, tá certo? Envolvendo partes literais iguais, monômios semelhantes,
tá certo? E chegar num resultado mais reduzido, tá? Então, aqui ele trouxe para vocês, né, duas figuras planas agora, tá? Nessas duas figuras planas, ele quer que vocês façam a seguinte atividade. Olha lá. Considerando que as medidas dos lados das figuras estão em metros e são indicadas por expressões algébricas, responda as questões propostas. Qual expressão algébrica representa o perímetro da figura A? Perímetro, soma de todos os lados. Tá? Então, vocês vão ter que colocar a parte igual, não é isso? Para que vocês consigam somar aí, tá bom? E também da figura B. Então, vamos colocar, ó, 3x menos 5 que está embaixo, tem que colocar o 3x menos 5 em cima, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Vocês estão vendo aí a resposta. Alguns vão dar pausa e vão copiar, tá certo? Mas isso aqui eu vou responder na aula ao vivo com vocês, para que vocês entendam isso aqui, ok? Tanto a A quanto a B, beleza? Então tá bom. Então a nossa aula fica por aqui, tá? Só foi uma preliminar. Nas nossas aulas ao vivo eu vou estar retomando, tá certo? A explicação com exercícios. Obrigado pela presença, né? Pela participação de vocês.